Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonatos estaduais, a grande maioria chegando em sua reta final. Até porque daqui a um mês começa o Campeonato Brasileiro. Então, irmão, tem que acabar os estaduais para poder os times se prepararem. Vai ter estadual que vai estar acabando no limite para começar o Campeonato Brasileiro. Vão ter outros que não vão acabar, vão embolar um pouquinho. O ideal é o estadual terminar um pouco antes, se ele terminar um pouco antes, uma semana e meia antes, para o time focar no início do Campeonato Brasileiro. Mas não necessariamente isso vai acontecer. E dentre vários campeonatos, né, que estão para acabar, estão chegando na sua reta final, temos, eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso, o campeonato mais qualificado em relação às estaduais, acho que a palavra seria essa, é o Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista você tem os times grandes e tem os times do interior que são muito fortes, que complicam bastante. Diferente da maioria dos outros campeonatos. Aqui, por exemplo, no Rio. O campeonato é fraco. O campeonato é fraco. Aí você vai pegando outros estados, um pouquinho melhor, mas nenhum campeonato estadual, na minha visão, acho que é de todo mundo, tem a força do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é uma base o restante do campeonato. Também não acho que o Campeonato Paulista seja uma base para o restante da temporada. Porém, é muito mais fácil você tirar alguma coisa do Campeonato Paulista do que da maioria dos outros campeonatos. Isso aqui eu não estou sendo bairrista, até porque eu não posso ser bairrista porque eu não sou de São Paulo. A gente está falando de fato, está falando de lógica. Então o Campeonato Paulista está chegando na sua reta final. Final de semana teremos a última rodada do Campeonato Paulista. Todos os jogos no domingo, às 4 horas da tarde, domingo dia 20, às 4 horas da tarde, todos os jogos. A situação até domingo vão ter alguns jogos do Campeonato Paulista para poder todo mundo estar com o mesmo número de jogos, ou seja, 11. E um dos times que teve problema com o calendário do Campeonato Paulista foi o Palmeiras, por causa do Mundial, por causa de jogos de Supercopa, né? Sul-Americana, que jogou contra o Atlético Paranaense. Ou seja, o Palmeiras começou o ano com muita competição. Não deu nem tempo de respirar direito. Então atrasou alguns jogos do Campeonato Paulista e está colocando em dia. E um desses jogos atrasados é o clássico contra o Corinthians. Mando de campo do Palmeiras, já está vendendo ingresso igual água, que vão se confrontar. E um confronto muito interessante. Um confronto esse sim é um confronto parâmetro para o restante da temporada. Esse confronto é um confronto parâmetro. Porque a gente está falando agora de um Corinthians completamente diferente da metade de 2021 para trás. O Corinthians de 2021, de julho para trás, era um Corinthians que estava muito mais preocupado se ia conseguir permanecer na Série A. Mais ou menos essa época. Depois não. Foi contratando, e foi um Corinthians que chegou à Libertadores. E agora é um Corinthians que está chegando para disputar títulos.
contratou um grande treinador português, mais um treinador português aqui no Brasil, que quer fazer um bom trabalho e também ganhar. E é um Corinthians que está mudando a sua forma de jogar, sua forma de pensar, e é um Corinthians que, a meu ver, tem tudo. Eu acho que ainda não chegou, mas tem tudo para chegar. E a gente falar, bom, temos no Brasil 4 times muito fortes: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Lógico, tem outros times que a gente pode encaixar aí, que vai poder encaixar, pode estar um pouquinho mais abaixo, mas também são times fortes que vão disputar. Pode. A gente tem outros times aí, pelo menos uns 3 ou 4 times que a gente pode incluir aí. Mas o Corinthians está se fazendo, se moldando para esse patamar. E o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras já estão. O Corinthians está para chegar. Esses 3 que eu falei já estão. Já estão por quê? Porque o Palmeiras já tem um trabalho sólido há muito tempo com o Abel. O Atlético Mineiro já tem um time montado, que foi com o Cuca, que agora chegou ao topo lá, mas está mantendo mais ou menos a mesma coisa. O Flamengo tem um elenco muito forte, mas está no início de trabalho com o Paulo Souza, que também é português. Mas tem um elenco muito forte. O Corinthians está na fase do elenco e do treinador. Então está um pouquinho atrás. É por isso que eu digo que está chegando. E eu não tenho bola de cristal, mas acho muito pouco provável o Corinthians não se juntar a esses 3 times que a gente citou aqui: Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então teremos esse confronto de Palmeiras e Corinthians nesta quinta-feira, às 8h30 da noite. Quinta-feira, dia 17 de março, às 8h30 da noite, teremos esse confronto. Um jogo que seria da 6ª rodada, que não pôde ter pelos problemas que a gente já falou aqui. Então é sobre este jogo, em geral, nós vamos fazer a nossa análise aqui. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Palmeiras, meu amigo torcedor do Corinthians e meu amigo torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que eu lhe convido a assistir esse jogo, que vai ser um jogo interessante e é um bom parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Mas deixa eu lembrar o seguinte: Palmeiras e Corinthians ainda não tem grupo de WhatsApp aqui no canal Resenha com Magalhães. Se alguém do Corinthians e do Palmeiras quiser entrar para o WhatsApp, convida mais uns 2 ou 3 amigos torcedores e fala comigo, porque aí eu crio um grupo com vocês. E depois a gente vai introduzindo mais gente. Porque tem muito corintiano e palmeirense que está querendo entrar. Mas só que está entrando sozinho. Pô, não tem como eu criar um grupo de 1. Então, se você é torcedor do Corinthians e quer participar aqui do grupo do canal Resenha com Magalhães, convida mais uns 2, 3 amigos. Fala, pô, Magalhães, tem 3 corintianos aqui, tem 4 palmeirenses aqui. Cria o nosso grupo aqui que a gente vai trazer mais gente. Que aí fica mais fácil, que quando eu fazer a propaganda do grupo aqui, já tem o grupo formado, eu só vou incluindo os torcedores, beleza? Então, além disso, se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá para a gente falar desse clássico. Bom, primeiro vamos aqui para a classificação rápida. O Corinthians já está classificado no seu grupo. E classificado acho que em primeiro, né? Independente do resultado,
que aconteça quinta-feira, já está classificado em primeiro. Ainda de Limeira pode chegar até 17 pontos. Então, o Corinthians já está em primeiro lugar no grupo A. O Palmeiras, que é o melhor no total de pontos, o Palmeiras tem 26 pontos. Então, numa pontuação geral, numa classificação geral, o Palmeiras é o primeiro colocado. Tem 26 pontos, também já está classificado em primeiro lugar. Então, esse é um jogo de Palmeiras e Corinthians que não vale classificação. Não vale classificação. Ninguém vai conseguir pegar o Palmeiras. Ninguém vai conseguir pegar o Palmeiras na somatória. Talvez quem consiga pegar o Palmeiras, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Talvez quem consiga pegar o Palmeiras seja o Corinthians, o próprio Corinthians. Porque tem 10 jogos. Se o Corinthians ganhar, vai a 23. Aí vai ficar faltando mais um jogo. Se ganhar, vai a 26. Se o Palmeiras perder o próximo jogo, fica os dois com 26. Aí vai lá para um critério de saldo de gols. Então, nesse caso, ainda tem uma situação ali de pontuação geral. Agora, de classificação, não tem mais. Então, é um jogo que tem uma pressão pelo clássico, tem uma pressão de não perder para o arquirrival, tem várias pressões de o Corinthians querer mostrar o que ele vai ser em 2022, de uma cara com um treinador novo, de um ponto de vista, de um esquema, de uma afirmação do time como uma das potências de 2022, com um trabalho fixo, já consolidado do Palmeiras, que muitas das vezes a torcida acho que não, mas a torcida sim, de vez em quando, mas a imprensa bate muito no treinador do Palmeiras, é porque a imprensa também brasileira, ela está meio que parada no tempo, né? Alguns jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol que viraram comentaristas, irmão, eles têm que parar de pensar na época que eles jogaram bola. Na época que eles jogaram bola era diferente, porra. Aí os caras falam uma quantidade de asneira querendo depreciar algumas coisas. Irmão, quando você jogava bola era de um jeito, agora é outro. Agora é outro. Então, tem toda essa questão, o Abel sendo um pouco irônico, dizendo que o Palmeiras é um time retranqueiro, que quase não cria, não ganha nada. Justamente porque a imprensa falou, eu acho que a imprensa também exagera pra cacete. Exagera pra cacete. E muito da imprensa, eu digo o seguinte, quando a imprensa bate no Palmeiras, bate no Atlético Mineiro, bate no Corinthians, bate no Flamengo, ele quer like, parceiro. Ele quer visualização, ele quer ibope. Não vai bater em cachorro morto, né? Vai bater onde ele sabe que tem visualização. Que por mais que a torcida odeie o que o cara falou, mas vai assistir o que o cara falou. Ele não ganha só like falando bem do seu time, ele ganha like falando mal também. Porque as torcidas adversárias vão querer ver que ele falou mal do teu time. Então muitas das vezes quando ele fala mal, ele não está nem pensando aquilo, mas é interessante para a emissora e para ele falar mal, porque vai dar like. Então você tem que saber diferenciar muita coisa. Então é um clássico de muita rivalidade, mas que para o campeonato em si, já está definido. Palmeiras e Corinthians já vão. O que pode acontecer é o Corinthians chegar até o Palmeiras. O próximo jogo de Corinthians e Palmeiras depois do clássico, o Palmeiras pega o Bragantino. Um jogo complicado. Então, é uma esperança para o Corinthians. O Corinthians ganha do Palmeiras, joga contra o Novo Horizontino. Se eu não estiver enganado, é o rebaixado. Só tem 3 pontos, é o rebaixado. Então, a possibilidade do Corinthians chegar no Palmeiras é viável.
É viável. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Novo Horizontino, torce pro Bragantino ganhar do Palmeiras, que não é nada fora da curva. O time do Bragantino também é um time para se respeitar. É um time que está na Libertadores. É um time carne de pescoço. É um time que, no seu grupo, é o líder com 19 pontos e também já está classificado para a próxima fase. Então, irmão, para o Corinthians, tem isso ainda do campeonato. Já tem até aqui na tabela os jogos das quartas de final. São Paulo, Bragantino, Corinthians e Palmeiras já estão garantidos. Só vai esperar os seus adversários. Quem serão os segundos colocados? Já está ali definido. Só vai esperar com quem vai enfrentar. Beleza? Então, vamos lá para esse jogo. Cara, primeiro, um confronto de dois treinadores portugueses. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que já está acontecendo. Eu acho que não vai acontecer, já está acontecendo. E muitos treinadores brasileiros temiam que esse dia chegasse. Eu acho que já chegou. Os times com condição financeira hoje no país não querem mais treinadores nacionais. Os treinadores nacionais, até por culpa deles mesmo, por não se prepararem, perderam espaço em times com condição financeira boa. Perderam espaço. Muito se falava, o treinador brasileiro não deve nada ao treinador estrangeiro. Isso não era verdade. Deve sim. O treinador brasileiro está abaixo do treinador estrangeiro. E a gente fazendo a comparação agora com os portugueses, estão abaixo. Todos os portugueses deram certo. Aquele português do Santos não deu certo. Pô, irmão, dá uma olhada no time do Santos também. Aí você pega um treinador qualificado e traz para cá, ele pode fazer um bom trabalho. Vai sempre fazer um bom trabalho? Não. Mas o que eu estou falando é o seguinte, que dificilmente um time de ponta hoje, que tem um elenco com qualidade, vai contratar um treinador nacional. Ele vai atrás de um estrangeiro. Não tem jeito. Isso já está consolidado. O treinador brasileiro perdeu espaço. E se o treinador brasileiro não abrir o olho, ele vai perder espaço até nos times médios daqui do Brasil. Vou te dar um exemplo aqui rápido, meu amigo torcedor que está acompanhando aqui o canal. Só para você ter uma ideia rápida aqui da situação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Aqui, rápido. Aqui. Vamos lá, ó. A classificação do ano passado ficou Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Bragantino. Os 6 primeiros. Os 5 primeiros colocados não tem treinador brasileiro. O Atlético Mineiro tinha um Cuca, né? Foi com o Cuca, mas foi embora. Trouxe o Turco, que é argentino. Flamengo, um português. Palmeiras, um português. O Fortaleza é um estrangeiro, é o Voivoda, que é o argentino. E o Corinthians, um português. Os 5 primeiros
não tem treinador brasileiro. Então, irmão, não é mais uma coisa que vai acontecer. Já está acontecendo. O treinador brasileiro perdeu espaço e o treinador brasileiro, infelizmente, está atrás, sim, dos treinadores que estão vindo de fora. Estão atrás de um montão de coisa. Forma de treinamento, forma de pensar, esquema. É uma pena. Ficaram atrás. É por isso que muitos treinadores não queriam os estrangeiros aqui. Levando em consideração isso e olhando o que a gente já conhece dos treinadores portugueses, o Abel, que a gente tem mais conhecimento aqui no Brasil, é um estrategista. Um dos maiores estrategistas do Brasil hoje. E o Vitor, treinador do Corinthians, não está atrás. Ele também é um grande estrategista. Está em início de trabalho. Isso tem uma vantagem para o Palmeiras. O Palmeiras conhece os seus jogadores, sabe as variações. O Abel também não é um cara que fica com um time fixo, que ele vai variando de acordo com o adversário. Joga um pouco atrás, mas ele propõe também um jogo, ele vai para frente. Ele tem jogadores que chegam muito bem à frente. O Corinthians melhorou já nitidamente com o Vitor. O último jogo goleou, marcando em cima o tempo inteiro. Esse negócio de marcar em cima o tempo inteiro, a gente já viu aqui no futebol brasileiro com o Flamengo em 2019. É um esquema que você tem que estar muito bem treinado, porque senão você dá muito espaço. Se o time com habilidade conseguir quebrar a segunda linha, ele fica na cara do zagueiro, o zagueiro tem que voltar correndo de costa. Tem um detalhe que o Corinthians, jogando em cima do Palmeiras, ele vai jogar de acordo com o que o Palmeiras gosta, de sair tocando de trás e sair no contra-ataque. Então o treinador do Corinthians tem que tomar muito cuidado. Eu vou implantar a minha forma de jogar. Vou para dentro do Palmeiras, vou sufocar o Palmeiras. O Palmeiras já jogou contra times assim e se deu bem. Conseguiu sair e pegar a zaga correndo para trás. O time do Palmeiras tem muita velocidade. Então é um jogo que, independente das peças, é um jogo tático. É um jogo tático, aonde nenhum lado e nenhum outro vai dar brecha para saber o que ele está fazendo. O Corinthians vai jogar contra o Palmeiras do jeito que jogou a última partida. Acho que em algum momento vai, marcando alto em cima. Mas a partir do momento que ele perceba que o Palmeiras consegue sair, ele vai mudar o ponto de vista. Se o Corinthians iniciar em cima, e meter um gol, beleza. Agora, se o Corinthians começa em cima, o Palmeiras quebra as linhas, faz um contra-ataque e mete um gol, muda de figura. Então você tem que analisar bem. E nesse caso de analisar, o Abel, treinador do Palmeiras, ele leva uma vantagem porque ele já conhece as características de todos os jogadores. Então, o Palmeiras tem essa vantagem de entrar em campo e ver o que o Corinthians vai fazer. E moldar o Palmeiras de acordo com o Corinthians. O Abel tem essa capacidade de moldar o Palmeiras durante o jogo. Ele pode armar o Palmeiras para esperar o Corinthians. Vamos esperar o Corinthians, como é que o Corinthians vem. Do jeito que o Corinthians veio, em 10 minutos, o Palmeiras consegue se moldar e armar o bote para o Corinthians. O treinador do Corinthians já não consegue fazer isso. Não é porque ele não tem a capacidade, é porque ele ainda não teve tempo. Então, ele vai ter que entrar. Se ele entrar com o esquema de esperar o Palmeiras para ver como é que o Palmeiras vai jogar, acredito que ele vai dar brecha para o Palmeiras. Se ele inicia o jogo naquela marcação alta, do jeito que foi o último jogo, ele vai ter que fazer tudo muito perfeito para não tomar o gol. Porque se ele tomar o gol, aí sim ele vai jogar muito mais da forma que o Palmeiras quer. Então, se eu sou o Palmeiras, eu monto o meu esquema, porque eu sou conhecedor completo do meu time, eu armo o meu esquema fechado aqui. Espero para ver qual é a do Corinthians. Estou jogando em casa, sem problema nenhum. Espero para ver qual é o do Corinthians. Aí eu moldo o meu time, adapto ao que o Corinthians está fazendo
e vou jogar. Se eu sou o Corinthians, o treinador do Corinthians, fazia até uma abafa de 5 minutos para ver qual é. Mas depois eu voltava ao time e tentava jogar de uma maneira mais cadenciada. Mais cadenciada. De vez em quando dava aquele. Não sufoco o tempo inteiro. Sufoco o tempo inteiro cansa. Sufoco o tempo inteiro cansa. E quanto mais você ficar cansado, mais brecha você vai dar para o adversário. Então, eu, corintiano, dava um sufoco de 5 minutinhos e depois respirava até para tirar o time do Palmeiras de trás e eu aproveitar a velocidade que meus jogadores têm. Que tem muita qualidade. Tem uma bola longa muito boa. Então vai ser um jogo estratégico, bom de se ver, muito interessante de se ver, na qual eu vou ver esse jogo com muita atenção. Muita atenção. E os treinadores brasileiros deveriam ver também. Deveriam assistir também. Porque é um parâmetro muito bom para o Campeonato Brasileiro. Então, para concluir, vai ser um jogo muito pensado. Jogo estratégico. Xadrez. Aonde o individual dentro dessa estratégia vai fazer a diferença. Estratégia montada, bote armado, de um lado e do outro. O individual faz a diferença. E os dois times têm muito individual. Vou concordar com o Abel do Palmeiras. O time do Corinthians tem mais jogadores com conhecimento europeu do que o do Palmeiras. Isso é verdade. É só você pegar os jogadores que estão no Corinthians. Elenco por elenco é muito parelho. Mas sim, os jogadores do Corinthians que estão no Corinthians agora têm uma experiência internacional, alguns ali muito grande, que no do Palmeiras realmente não tem. Tem experiência lá, mas não tem ninguém no Palmeiras. Vamos lá, não estou menosprezando, mas não tem ninguém no Palmeiras com o lastro do William. É isso que eu estou falando. Ah, são todos não. Então quando o Abel fala, pô, o Corinthians tem jogadores aí a nível europeu que estouraram lá, ele não está jogando para a galera, ele está falando a verdade. Porém, isso não quer dizer que o Corinthians seja mais forte. Esse momento, acho o Palmeiras um pouco favorito pelo trabalho consolidado. Pelo trabalho consolidado. Mas, irmão, choque monstruoso. Eu espero um grande jogo de todos os aspectos e que vença o melhor e que seja um grande espetáculo. Um grande abraço, até mais, valeu. E como eu falei, é um prato cheio para quem gosta de tática. Vou assistir. Um abraço, fui.